A guerra entre a Rússia e a Ucrânia entra em uma fase crítica, com ambos os lados travando batalhas decisivas que podem definir os rumos do conflito. O exército ucraniano, sob comando do presidente Volodymyr Zelensky, intensificou suas ações militares em áreas sensíveis do território russo, buscando não apenas ganhos estratégicos, mas também uma chance de mudar a dinâmica da guerra que já dura mais de um ano. Nos últimos dias, as tropas ucranianas, especialmente em regiões como Kharkiv e Donetsk, conseguiram avançar para posições críticas, desafiando a resistência russa e forçando o Kremlin a reagir. Em resposta a esses avanços, o governo de Vladimir Putin tem mobilizado suas forças militares com urgência, destacando reforços para áreas como Kursk e Belgorod, no oeste da Rússia, próximas à fronteira com a Ucrânia. As linhas de frente se intensificam à medida que o exército russo tenta impedir que a Ucrânia expanda seu controle em áreas industriais e estratégias. O impacto desses confrontos é profundo, com a Rússia buscando não apenas reverter a situação no campo de batalha, mas também garantir sua posição política e econômica, que está em jogo em cada cidade e vilarejo ocupado ou reconquistado. A defesa aérea russa, que inclui sofisticados sistemas como o S-400, tem se mostrado essencial na tentativa de frear os ataques aéreos ucranianos. O controle do espaço aéreo tem sido uma vantagem crucial para os russos, mas as forças ucranianas, com o apoio de tecnologia avançada ocidental, têm se mostrado cada vez mais eficazes ao destruir drones e aviões inimigos. Em cidades estratégicas como Mariupol e Odessa, a guerra se desenrola não apenas no solo, mas também no mar e no ciberespaço, com ataques cibernéticos em ambos os lados, contribuindo para o desgaste da infraestrutura vital. Na região do Donbás, onde os combates são intensos, as forças russas tentam consolidar suas posições, enquanto o exército ucraniano realiza contra-ataques. Nos últimos dias, um dos pontos críticos foi a cidade de Ptil, que se tornou uma linha de defesa importante para os russos. A retomada de Ptil pelos ucranianos foi um golpe significativo para a Rússia, já que a cidade se localiza em uma zona estratégica próxima a várias rotas de suprimento e comunicação. Este confronto, que resultou em pesadas perdas de ambos os lados, representa o intenso desgaste do conflito, onde o controle de pequenas localidades pode mudar o curso das operações em áreas mais amplas. A região de Odessa, no sul da Ucrânia, também continua sendo um ponto de tensão, com os russos realizando intensos ataques aéreos em portos e infraestrutura vital, como oleodutos e redes ferroviárias. A batalha pelo controle do Mar Negro é essencial para o fornecimento de recursos, e a Rússia busca enfraquecer a capacidade da Ucrânia de exportar produtos essenciais e manter sua economia funcionando. O impacto dos ataques aéreos na infraestrutura tem sido significativo, afetando não apenas as forças militares, mas também a população civil e os esforços de recuperação da economia ucraniana. Enquanto isso, a Ucrânia continua a investir em sua capacidade de defesa aérea, neutralizando mais de 300 drones russos nas últimas 48 horas. Esses números refletem não só a capacidade das forças ucranianas de resistir, mas também sua adaptação às táticas russas e o apoio contínuo de tecnologias de defesa de países ocidentais, como os Estados Unidos e países da União Europeia. Politicamente, a pressão sobre o Kremlin tem se intensificado com o avanço das tropas ucranianas em territórios estratégicos. O crescente êxito militar da Ucrânia nas últimas semanas tem gerado uma mudança no equilíbrio de forças, tornando a situação cada vez mais desafiadora para Moscou. A resistência ucraniana não mostra sinais de enfraquecer, ao passo que as forças russas se veem forçadas a lidar com a perda de controle sobre várias regiões, o que enfraquece ainda mais a posição de Putin dentro de seu próprio governo e nas esferas internacionais. A busca por uma negociação de paz, antes uma esperança distante, agora parece estar se tornando ainda mais remota. As exigências russas, particularmente a retirada das tropas ucranianas de áreas como Donetsk e Luhansk, consideradas vitais para a segurança nacional da Rússia, têm se tornado um obstáculo significativo para qualquer acordo. Moscou, determinado a manter sua influência sobre estas regiões, já demonstrou disposição em endurecer suas condições, fazendo com que qualquer caminho diplomático pareça cada vez mais complexo. Em paralelo, o contexto militar da guerra torna as perspectivas ainda mais imprevisíveis. A Ucrânia tem mostrado resiliência, continuando a sua ofensiva com avanços em várias frentes, o que coloca a Rússia em uma posição
posição defensiva. A pressão sobre o Kremlin aumenta não apenas pela perda de territórios, mas pela mobilização contínua de forças militares de ambos os lados, criando um cenário onde qualquer movimento de forças pode alterar o equilíbrio do conflito. Essa instabilidade tem gerado um aumento significativo na incerteza quanto ao futuro do regime de Putin, enquanto a guerra continua a se arrastar, sem sinais claros de resolução. A comunidade internacional, por sua vez, observa o desenrolar do conflito com crescente apreensão. As potências ocidentais, lideradas pelos Estados Unidos, têm exercido uma pressão constante sobre a Rússia, impondo sanções econômicas severas e oferecendo apoio militar contínuo à Ucrânia. No entanto, esse apoio crescente a Kiev tem seu preço, com o risco de prolongar o conflito ainda mais. A intensificação das sanções pode não só agravar a situação econômica da Rússia, mas também afetar negativamente as economias globais, gerando um efeito cascata de incertezas no mercado internacional. Ao mesmo tempo, a escalada do conflito levanta questões sobre os limites do envolvimento internacional, com alguns aliados da Ucrânia já começando a questionar até que ponto o apoio deve continuar, temendo uma escalada para uma guerra mais ampla. Além disso, os Estados Unidos, que historicamente desempenham um papel de liderança no fornecimento de apoio à Ucrânia, começam a reconsiderar sua abordagem. O presidente Joe Biden, sob pressão crescente de sua própria base política e de uma parte significativa da opinião pública, tem enfrentado críticas sobre os custos financeiros e os riscos envolvidos em um prolongamento do conflito. No Congresso, o apoio contínuo à Ucrânia tem sido um tema polêmico, com um número crescente de legisladores questionando o retorno estratégico dos investimentos financeiros e militares dos Estados Unidos. Essa mudança potencial na postura americana pode ser decisiva não apenas para a Ucrânia, mas também para a própria Rússia. Se o apoio dos Estados Unidos diminuir ou mudar de direção, isso poderia desestabilizar a coesão internacional em torno da Ucrânia e afetar diretamente os esforços diplomáticos, criando um vácuo de liderança que Moscou poderia tentar explorar. Esse cenário tenso coloca a luta pela soberania e integridade territorial da Ucrânia como um ponto de virada para o futuro político e econômico de ambos os países. Para a Rússia, o sucesso ou fracasso em manter o controle sobre as regiões disputadas, como a Crimeia e o Donbass, será crucial para sua estabilidade interna. A perda contínua de territórios e o desgaste militar estão enfraquecendo a confiança na liderança de Putin, ao mesmo tempo que a crescente pressão interna pode alterar os rumos da política russa. A manutenção da força militar e política de Moscou será colocada à prova à medida que as vitórias ucranianas se acumulam e a Rússia enfrenta a possibilidade de perder mais influência nas esferas regionais e globais. A situação também tem grandes implicações para a ordem internacional. O conflito, que inicialmente era visto como uma disputa regional, agora reverbera em várias partes do mundo, afetando a segurança energética, a estabilidade econômica e a política de alianças internacionais. O impacto das sanções contra a Rússia já está sendo sentido, especialmente no setor de energia, com os preços globais de petróleo e gás flutuando em resposta para embargos e a instabilidade gerada pela guerra. Além disso, as relações entre a Rússia e potências como a China e a Índia estão sendo testadas, com estas nações sendo forçadas a equilibrar suas relações com Moscou e suas necessidades econômicas e geopolíticas, criando uma dinâmica de alianças cada vez mais complexa. A cada dia, o conflito se aproxima de um ponto de inflexão, onde decisões estratégicas, tanto internas quanto externas, podem determinar o destino da guerra. A resistência ucraniana, aliada ao apoio internacional, tem mostrado ser um adversário formidável e o Kremlin terá que avaliar suas opções cuidadosamente. A guerra, embora ainda em andamento, já tem repercussões globais profundas que afetarão o equilíbrio de poder no futuro próximo. Se a Rússia não conseguir estabilizar sua posição, o impacto disso se refletirá não apenas na Ucrânia, mas em toda a região da Europa Oriental e além, com consequências para a segurança global e as relações internacionais. Este cenário incerto sugere que, embora as negociações de paz ainda sejam uma possibilidade, elas estão cada vez mais longe de se concretizar, com ambos os lados em um impasse. O futuro da guerra dependerá de decisões críticas que ocorrerão nas próximas semanas e meses, com implicações vastas e duradouras para a política mundial e a segurança internacional.